Salve galera, então hoje eu tô com um mano muito mil grau aqui, Douglas Jim. Salve mano, satisfação. Esse cara aqui é cabuloso, mano, MC, pessoa, você é um cara 10, mano. E satisfação trocar essa ideia. O Jim lançou recentemente um clipe, né, Yellow, que trata um pouco sobre depressão, suicídio, e eu acho que é um assunto interessante pra gente trocar essa ideia. Queria saber, mano, assim, como nasceu a ideia desse clipe, tá ligado? O que que você passou pra escrever, mano? Tipo, os momentos, como que foi, tá ligado? Boto fé, boto fé. Então, mano, eu fiquei 2 anos, tipo, sem escrever, né? Tipo, parado mesmo. E aí, no ano passado, assim, tipo, vivendo muitas dores mesmo, assim, de relacionamentos, assim, né? De família, tá ligado? Eu passei umas certas dificuldades, assim, né? Tipo, que me levaram a quase parar, tá ligado? De fazer rap e tal. E aí, quando eu fui dando uma recobrada de consciência, assim, em setembro mais ou menos, eu escrevi essa música, mais no ímpeto mesmo de né, colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu já tinha sentido e tal. E aí, coincidentemente, era o bagulho de Setembro Amarelo, tá ligado? E aí, depois que eu tinha escrito quase que a música inteira, assim, eu fui me tocar e conectei uma coisa com a outra, assim, não é que eu escrevi por causa do Setembro Amarelo, mas acabou que eu comecei a pesquisar mais sobre essa história, assim, sabe? Tipo, sobre essa onda do Setembro Amarelo, né, do Centro de Valorização da Vida, sobre, né, tipo, estatísticas sobre depressão e suicídio e tal. Mas eu acho que o que vale é o que tá por dentro, assim, né, velho? Então, tipo assim, você não precisa saber sobre estatística pra tipo, entender que você tá vivendo aquele mal ali, que essa coisa é séria, assim. Aquela velha frase, né? Tipo assim, não precisa morrer pra ver Deus, né? Não. Eu prestei muita atenção, assim, na hora que eu tava escrevendo, porque também era uma coisa minha, assim, mas tinha muito a ver com a sociedade no geral, assim, né, velho? E aí, hoje em dia, você tem 1 milhão, não sei se é porque eu falei do assunto que eu começo a prestar mais atenção, mas, assim, eu vejo 1 milhão de histórias sobre isso, assim. Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria na Carta Capital sobre isso, enfim, a coisa ela começou a jorrar, assim, de vários canais, né, tipo, de informação e tal, e aí a gente percebe que a coisa é séria, assim, só que infelizmente muitas pessoas não sacam isso, assim. Eu acho que o principal é isso, mano. Uma parada que eu sinto que o principal é essa falta de informação, tá ligado? De diálogo. E isso eu acho que continua aquela perpetuação da ideia. Ah, isso é um drama, isso que a pessoa tá passando, ela melhora se ela quiser, tipo, como se fosse algo fácil, tá ligado? Tratando a depressão como uma coisa muito simples, né, mano, de resolver. Não sei se você percebe isso. Imagino que você deve receber, principalmente por causa do clipe, também como uma figura pública, né, mano? Muita mensagem, eu recebo mensagens demais de gente que fala sobre suicídio, que fala sobre... Tá passando por um momento complicado, tá passando por muita tristeza, se acha muito sozinho, tá ligado? E tipo assim, tem algum testemunho, alguma parada que você viveu recente, assim, que te marcou, alguma história, mano? Então, cara, tipo, eu tive isso muito próximo de mim, né, velho? O lance da depressão, assim, tipo, muito próximo. E aí eu comecei a entrar numas crises, assim. Aí tem o lance da terapia, que ainda é um tabu, assim, tipo, né? Tem muita gente que não gosta da ideia, assim, não, velho, não preciso disso, não. E principalmente nas áreas de periferia, assim, não se fala sobre isso, né? Mas eu lembro que na letra eu escrevi tipo, várias coisas que têm a ver com a minha vida, assim, que eu acho que, tipo assim, eu nem quero tipo, falar sobre o que é exatamente, assim, mas que são situações reais, assim, né, velho, que eu vivi e estavam tipo, muito próximas de mim, assim, e tal. Bem antes de escrever a letra, assim, teve uma amiga minha que me procurou, falando que tinha um amigo dela que estava com esse lance da ideação suicida e tal. E aí ela me perguntando, tipo assim, o que fazer, assim, saca? Tipo, e eu, na época, eu tava fudido, velho, fudido, tipo assim, eu não sabia como ajudar. No entanto, eu fui falando tipo, o que eu sabia, assim, né, velho? Que é justamente esse lance
de dar atenção pra pessoa, do que a pessoa tá falando, assim. Apesar de que é isso, né, velho? Ontem, né, nessa matéria que eu tava lendo, tipo, a galera tava falando, eles usam o caso do Chorão e do Champignon, né, velho? E aí, o caso do Champignon é muito isso, assim, tipo, o cara, ele não deu um sinal claro, assim, sabe? Ninguém imaginava que ia rolar, né? Eu vi a esposa dele falando uma vez também que, tipo, ele tava benzão, tipo, entrou dentro do quarto e ela nunca mais viu ele, saca? Então, tipo, acho que a galera sempre espera uma parada assim, mas nem sempre vai ter, né, mano? Lógico que sempre tem sinais que a gente tem que ficar atento, e a música fala muito disso, de ter atenção, né, mano? De reparar, de olhar. Mas a maioria da galera muitas vezes não dá muitos sinais, mano. Não fala sobre, ninguém fala assim, ah, mano, eu quero me matar, tá ligado? Sim. E, mano, tipo, até no grafite mesmo, nós estávamos conversando uma vez disso, já rolou 2 vezes, mano. E 2 manos que a gente tava vivendo próximo, assim, vendo a vida deles e nunca imaginamos, tá ligado? Que ia rolar isso, velho. Então acho que esse cara tem um livro que eu li, assim, que ele fala muito sobre isso, assim, sobre a atenção como uma necessidade básica, assim, né? Na verdade, a frase a coisa, era um bagulho tipo assim, a coisa mais dolorosa pro ser humano é a inobservância, assim, né, velho? É você não ter ninguém olhando pra você, você não ter ninguém que perceba você, assim. E aí, outro dia, alguém me perguntou, assim, na net, assim, que conselho que você daria pra uma criança e tal, não sei o quê. E aí eu respondi, assim, tipo, algo que é de dentro de mim, assim. Eu falei, velho, eu acho que crianças precisam ser ouvidas muito mais do que de conselhos, assim, sabe? E eu entendo a relação com o outro muito assim, velho. Às vezes a gente fica tentando ajudar falando, sabe? Mas às vezes o outro quer falar também, sabe? Principalmente nós, assim, enquanto artistas e tal, a gente tá sempre exportando coisa, né, velho? Mas há que se perceber que a gente coleta muita coisa, assim, né, nas nossas relações diárias, assim, a gente troca ideia com mãe, pai, irmão, vizinho, namorado, não sei o quê. E isso é uma parte, tipo, essencial da vida, assim, velho. Se a gente não dá ouvidos, vai ser muito difícil da gente progredir na relação humana mesmo. E eu acho que isso é muito sério, tipo, a gente não dá atenção devida. E rola muito essa parada de conselho, mano. Às vezes a pessoa vem e conta uma parada da nossa vida, né? E rola muito hoje, tipo assim, eu tô passando por um momento difícil. Aí a outra pessoa já vira e fala, nossa, mas eu tô passando por um pior. Nossa, eu perdi uma pessoa. Nossa, eu perdi 3, tipo, uma competição de dores, tá ligado? E tipo assim, ninguém escuta ninguém, mano. Então todo mundo fala, você tem que tomar vergonha na cara, parar de fazer isso. Eu acho que isso que você falou, mano, muito pertinente. Eu acho que uma das maiores causas, talvez, a gente, sei lá, mano, desse aumento de depressão, desse aumento do número de suicídios, muito por isso, mano, as pessoas, elas não estão sendo escutadas, tá ligado? Eu não sei se você vê da mesma forma, mano. Eu penso que, assim, tipo, tem vários contextos, né, velho? Tem várias situações que levam pra isso, assim, a gente vive na era digital, né, velho? Então, esse movimento da internet, assim, né, tipo, das redes sociais, eles nos empurram para um lugar de, tipo assim, de exibição. Então, tipo, se você está se mostrando, e hoje é muito possível se mostrar para o mundo todo, sem ser, de fato, uma figura pública, né, uma figura que trabalha em algum ramo, assim, você pode ser, tipo, uma pessoa comum fazendo coisas da sua vida, assim, aí você se mostra para o mundo. E aí você tem formas de ter o retorno do quanto que as pessoas estão te percebendo, né? Que é esse lance do like, né? Tipo, do view e tal. E aí eu acho que isso também é um dos fatores, assim, que vai deixando as pessoas meio doentes, assim, né? Porque é muito mais fácil você se mostrar na internet do que pessoalmente, né, velho? Você não vai chegar pra uma roda de amigos, olha o que eu fiz, assim, tá ligado? Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa cara, assim, mas na internet é muito mais fácil. Só que a consequência disso, velho, é que quando você não tem um retorno que você considera positivo, né, velho, as pessoas não estão acessando, não estão te percebendo, acho que você começa a ficar um pouco
não é doente, mas é doente, assim, saca? Tipo, por falta desse retorno, assim, velho, que é uma forma de atenção também. Então, as pessoas, elas encontraram um outro meio de requerer essa atenção, só que esse meio, às vezes, ele deixa mais doente do que funciona pro bem de cada pessoa, de tipo assim, olha pra mim, assim, saca? Eu acho que a internet, ela tem um papel importante, significativo, assim, tipo, nessa piora, né, velho? Tipo assim, acho que a gente nunca teve tão conectado, ao mesmo tempo nunca teve tão distante, né, velho? Vem até aquela parada da solidão, que tipo assim, solidão não é a gente tá sozinho, tá ligado? É a gente se sentir sozinho, mano. Então, eu acho que, e eu penso assim, mano, eu vejo muitas mensagens que eu recebo e eu mesmo, às vezes, me sinto muito solitário. Já passei por esse pensamento, né, mano, por momentos difíceis, vontade de suicidar, vontade de ir embora, mano, porque às vezes a gente olha pra nossa vida e fala, pô, mano, tipo, não tô feliz, mano, não tá legal, tá ligado? Eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais sozinhas, saca? Mesmo com toda essa informação, e cada vez mais carentes mesmo de se mostrar o que elas estão fazendo. E eu acho que essa solidão, mano, ela é um dos grandes fatores responsáveis por isso, por essa alta na depressão, nos suicídios, na ansiedade, vários transtornos que estão acontecendo que são sérios demais, né, velho? E, tipo assim, eu acho que as pessoas estão muito distantes, velho, muito distantes, e a sensação ali você entra, vê um stories, vê um Instagram, parece que tá todo mundo próximo, você curte, você acha, você tem aquela falsa sensação de que conhece a pessoa, mas não é, né, velho? Aí vira uma corrida, assim, uma corrida de rato, assim. Que é isso, né, velho? Eu entendo que isso a partir do meu próprio movimento, assim, eu entendo que esse bagulho de postar alguma coisa virou uma espécie de cota, assim, velho. E quando você se distancia daquela plataforma ali, daquela rede social, daquelas pessoas, né, velho, que você acha que você tá próximo, você começa a se sentir mal, assim, velho. E esses dias eu até, tipo, eu saí de umas redes sociais, assim, né, velho. Eu fiquei pensando nisso, tipo assim, velho, quanto que eu tô dedicando do meu tempo pra essa fita, assim, sabe? E aí eu saí, de repente, eu comecei a fazer mais coisas na minha vida. Assim, eu não tô falando que as pessoas têm que sair de rede social, assim, mas entender aquele universo como algo obrigatório que é o erro, assim, que eu acho, sabe? Que as pessoas, é isso, velho. Se elas não tiverem ali, se elas não postarem nada, se ninguém curtir o que elas postam, saca? Vai virar uma eterna tentativa de conseguir mais e mais e mais seguidores. Tipo assim, velho, se você tiver, sei lá, 1000 seguidores, saca? Tipo assim, qual que é a chance de você conhecer todo mundo, de fato? Se você tiver 5.000, qual que é a chance de você, tipo, trocar uma ideia com essas pessoas pessoalmente, com todas elas, assim, sabe? Então acaba que as relações, elas não se aprofundam. Sempre houve, né, tipo, sempre houveram ícones, né, tipo, pelo mundo a vida toda. Não vai deixar de existir, assim, mas eu acho que tem que cada pessoa no seu individual tem que saber o limite dessas coisas, assim, né, não ficar fritando muito. Porque eu sinto mesmo, assim, que a internet, ela é uma, né, tipo, a modernidade, ela trouxe esse mal também, né, velho? Então, tipo assim, eu acho que é um equilíbrio, assim, é um equilíbrio que o caos ali, ele é danoso mesmo, mas acho que faz parte do equilíbrio. Veio a modernidade, veio toda essa tecnologia, todo esse acesso, mas também veio essa dependência, assim, isso pra mim é um grande problema. Assim. E tipo, é tenso, né, velho? Porque todo mundo se conhece, mas ninguém se conhece, né, velho? É meio que um paradoxo, porque, tipo assim, você vê o que a pessoa tá fazendo, mas você não sabe no íntimo dela o que ela tá precisando. E aí bate naquela tecla de novo, parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, uma vida de novela da Globo e tal. E aí não se fala disso, tá ligado? Não se fala de, tipo, eu tô triste, eu preciso conversar, aí eu perdi minha mãe, não esperei, aí eu perdi um namorado. Eu acho que aí entra em outra situação também que eu queria falar, que é tipo, no nosso meio muito de homem, muito machista, tipo, não permite que o homem chore, não permite que o homem se entristeça, e às vezes vem aquele papo, fulano de tal
tá triste por causa de mulher. Fulano de tal pensou em se matar por causa de mulher. Tipo, pega uma coisa que é muito, muito séria e transforma, tipo assim, numa bobeira, saca? Na verdade, é a redução, né, velho? Que é o lance de não querer escutar, saca? Tipo, tipo você tá numa conversa com alguém e aí a pessoa tá te falando, mas o tempo todo você tá calculando, tipo assim, o que você vai falar pra ela. Assim, você não tá de verdade entendendo o que essa pessoa tá falando, assim, você tá recebendo seletivamente ali. E aí é isso, vira essa coisa de sempre reduzir a dor do outro, reduzir o problema do outro. E se você tá bem, tipo assim, você quer que todo mundo esteja bem, assim. E aí cai no lance, né, tipo, que eu tava falando sobre terapia, assim, velho. Ninguém quer, tipo, arriscar isso, assim, tipo, né? A pessoa ela tem que estar num estado clínico, num quadro, tipo assim, muito difícil, de muita dor mesmo, para ela aceitar ir ali conversar com alguém, contar sobre o que tá acontecendo, assim, sabe? A terapia é um tabu, assim, na sociedade, principalmente nas áreas de periferia, principalmente entre os homens, assim, sabe? E essa coisa do universo machista, o próprio contexto, né, tipo, da cultura artística mesmo, assim, no rap, por exemplo, velho, você tem que ser, tipo, o cara, assim, sabe? E é o que eu falei há um tempo atrás, assim, né, tipo, enquanto homem, eu fui empurrado a ser, tipo assim, o mais forte da turma, assim, e todo mundo tinha essa incumbência, assim, todo mundo tinha essa obrigação. Enquanto homem negro, velho, eu tinha que ser, tipo assim, Imbatível, né? Sacou? É o lance de, tipo assim, se apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Não, isso é... Tipo assim, é muito tenso, né, velho? Porque as pessoas, elas continuam vivendo uma vida de Photoshop, né, velho? Tipo, não se expõe realmente e aí, consequentemente, não tem uma cura, né, velho? Se é que nesse mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, exista essa palavra, né, assim, uma cura, porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa magoando, e se existe uma certeza na vida, né, velho, é que a gente vai passar por um momento ruim, vai passar por um momento de dificuldade, e eu vejo que é tratado de forma muito superficial, até nas ideias que as pessoas falam, as pessoas viram pra mim e falam assim, calma, vai passar. E eu acho que isso não conforta ninguém, sabe? Quando você vira assim e fala, pô, velho, a pessoa chega, expõe o que tá passando na vida dela, e você vira pra ela e fala assim, pô, vai passar. E aí, além de, tá bom, é uma palavra de apoio, mas às vezes tudo que a pessoa quer não é uma data limite para aquele problema. Ela quer um conforto, ela quer, é o que você falou, ela quer ser escutada. Isso, tipo, não me soa como ajuda, saca? Me soa como assim, eu vou falar uma coisa aqui que já é comum, é um bordão. Tim, vai passar, sua dor, calma, vai passar, relaxa aí. Enquanto isso, a pessoa tá vivendo os piores momentos e tudo que ela quer, mano, é pular de um lugar, tá ligado? Solta da minha mão, eu quero saltar, né, mano? É isso, tá ligado? Não. É bem louco, é bem louco. Esse piloto automático aí, ele vai sempre existir, eu acredito no equilíbrio das coisas, eu acredito que várias pessoas ainda vão passar por esse mal, né? Tipo assim, várias pessoas vão morrer, infelizmente, desse mal, sabe? Eu acredito que é natural da vida, né, velho? A gente tá caminhando pra isso, assim, a gente tá caminhando pra morte, assim. Não de uma forma free, né? Tipo, de uma forma free, mas falando da vida mesmo, da essência, assim. Mas eu acho que entre natural e normal, alguma coisa pode ser feita, assim, sabe? Porque o que é norma pode ser mudado, sabe? E o que a gente entende como forma de ajudar, assim, pode ser aprimorado, né, velho? Eu mesmo já tive dificuldade pra ajudar alguém, assim, né, velho? Que é, tipo, pessoas, tipo, muito próximas a mim, assim, tipo, amigos de verdade mesmo. Mas eu acho que vale a pena entender, assim, se entender e se colocar no lugar do outro e parar um pouco para escutar. Às vezes a pessoa ela não quer que você fale nada,
Sacou? Às vezes ela só quer que você fique ali ouvindo e tal, e isso, tipo, já é... Às vezes, tipo, um abraço, às vezes um carinho, às vezes uma atenção, tá ligado? E, tipo assim, mano, pra encerrar mesmo, eu queria que você falasse, assim, duas coisas que eu acho legal a gente dialogar, que é, tipo, o que você falaria pra uma pessoa agora que tá passando por esse momento, né? E o que você falaria para uma pessoa que está próxima dessa pessoa? O que ela poderia ajudar ela de alguma forma? Saque. Então, eu detesto a onda do conselho. Assim, Tipo, não pense como um conselho, tá ligado? Dessa música, assim, eu sempre detestei, assim. Porque cada caso é um caso, né? Cada ser humano é um universo, assim. Mas, mano, ninguém é obrigado a ser, tipo, a pessoa mais forte do mundo, tá ligado? Eu já tentei ser, mano. Eu já quis ser. Eu acredito que tem várias pessoas que ainda têm essa ilusão de ser, saca? De aguentar tudo sozinho, de aguentar tudo calado, de apanhar calado mesmo da vida, assim. Eu acho que isso não é uma obrigação, isso não vai te fazer melhor. Talvez isso vá, tipo, realmente te machucar muito. Talvez isso vá te levar para um lugar sem volta. Então eu acho que é isso, assim, velho. Se você tá precisando de ajuda, pede, velho. De verdade, eu acho que é justo para com quem gosta de você, mas antes disso é justo com você mesmo, assim, sabe? Com o seu corpo, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, com o seu coração, tá ligado? Com o seu espírito mesmo, se é que você acredita nisso, assim. Acho que é isso. Você tá precisando de ajuda, pede, mano. E pra quem tá do lado, velho, é prestar atenção mesmo, assim, sabe? E chega de reduzir mesmo o outro ao que você é, assim, sabe? Tipo, a reduzir o outro, colocar o outro no pote da sua vitória, assim, sabe? Tipo assim, o seu bem-estar não tem a ver com a vida do outro, assim, essencialmente. Então, se o outro tá mal, assim, descola essa ideia, assim, e vai procurar saber o que tá acontecendo com o outro, assim. Dar ouvidos, né? Tipo, ouvir é muito mais que escutar, tá ligado? Porque escutar, você tá escutando, tipo, tudo, sabe? Agora, ouvir, que é dar atenção, né? Tipo, ouvir com atenção, escutar com atenção, é uma outra história. Sobre, né, mano? É uma outra história. Tipo assim, mano, acho que é até um processo de empatia, né, velho? De olhar pro outro e falar assim, mano, eu imagino o que você tá passando. Acho que falta isso, né, velho? Porque quando a dor é do outro, mano, acho que talvez a gente não valoriza quando é a nossa, sabe? Acho que quando a gente começa a olhar pro outro, pra dor do outro, assim como se fosse a nossa dor, acho que essa ajuda, ela vem de uma forma mais certa, sabe? E, mano, é isso, tipo assim, acho que era um assunto muito louco, o seu clipe mexeu muito comigo, mano, chorei vendo ele, porque, velho, muito forte. Quem aí quiser assistir, mano, nós vamos deixar aqui na descrição, procura aí Douglas Jean, Yellow, mano, sem palavras, é maravilhoso, é um cara que respeito demais em vários aspectos, principalmente como pessoa, né, velho? Além do artista, assim, que eu sempre vi no duelo, sempre vi batalhando há tantos anos que eu já vejo. Então, mano, satisfação, velho. Toda minha, meu irmão. Sucesso pra nós. Sempre, tá ligado? E prossegue a luta. Isso aí, galera. Vamos escutar as pessoas, vamos amar acima de tudo, vamos levar essa parada a sério, que não é brincadeira. É nóis, obrigado. É nóis.